Essa mulher, ela é um exemplo de alguém que tem um encontro com Jesus. Encontro é o ato ou efeito de encontrar, de estar diante de alguém ou de alguma coisa, de forma voluntária ou involuntária, de forma combinada previamente ou não. Quando você está diante de alguém ou diante de alguma coisa, disse que houve um encontro. Muitas pessoas nos evangelhos narrados tiveram um encontro com Jesus. E quando alguém tem um encontro verdadeiro com Jesus, essa pessoa tem a sua vida completamente mudada, transformada. Alguns irmãos Franco, presbítero Franco, vieram a Jesus como Jairo, porque tinha alguém na sua família, no caso de Jairo, a filha, que estava moribunda, quase à morte. Isso impulsionou essa pessoa a ir até Jesus e teve um encontro com Jesus. Outros tiveram encontro com Jesus porque estavam atormentados, enfermos, doentes, à semelhança da mulher do fluxo de sangue. Isso impulsionou ela a ir até Jesus e teve um encontro com Jesus. Outros tiveram um encontro com Jesus semelhante ao de Zaqueu, que ouvia falar de Jesus e desejava vê-lo. E Jesus se depara diante dele e diz: hoje é necessário, hoje me convém entrar, pousar em tua casa. Todos tiveram a sua vida mudada, transformada. Houve na vida deles um agir de Deus, um milagre, cura, vida, restauração. E no caso dessa mulher que vai a Jesus de forma involuntária, ela é levada, ela é arrastada, ela é conduzida até a presença de Jesus. Ela teve encontro com a graça de Deus. Ela teve encontro com o perdão de Deus. Ela teve encontro com a felicidade. Foi o maior e melhor encontro que esta mulher teve, o encontro com Jesus. Aleluia. Nós também já tivemos um encontro com Jesus. É por isso que a nossa vida é ou precisa ser diferente, moldada por Ele, desfrutando verdadeiramente de uma transformação da parte de Jesus. O texto diz que no versículo anterior, do capítulo anterior, Jesus está em Jerusalém para as festividades que aconteciam. Eram 7 festividades durante o ano e 3 eram principais. E Jesus está ali em eventos. Ele vai e volta de Betânia ali para Jerusalém, pernoita em Betânia e volta para Jerusalém. Mas no dia anterior, você vê no capítulo anterior, que é o capítulo 7, quando termina as reuniões do templo, todas as pessoas vão para a sua casa, mas Jesus vai para um monte orar, ou se retira para o monte. E na manhã seguinte, como informa o texto, Jesus volta para o templo em Jerusalém. E as pessoas o cercam e ele começa a ensinar, versículo 2. Jesus se preocupava em ensinar as multidões. Esse era o interesse de Jesus, e ainda hoje é. Quando alguém está em torno de Jesus, o interesse de Jesus é ensinar a palavra de Deus. Existem eventos, existem aglomerações, onde os que propõem os eventos e até mesmo aqueles que participam não estão interessados na palavra de Deus. Acontece de tudo, menos a palavra de Deus. Nesse momento, enquanto estamos reunidos aqui adorando ao Senhor, aí pelo mundo afora, pelo Brasil afora, há multidões de pessoas gastando seu tempo, perdendo seu tempo, ouvindo pessoas que falam de tudo, menos da palavra de Deus. Mas louvamos a Deus porque estamos diante da sua palavra nesta noite, e nós estamos aqui não para outra razão, não por outro motivo, mas para ouvir a palavra de Deus. E Jesus está pronto e disposto, como estava naquele momento, a nos instruir, a nos ensinar. Jesus está ali como uma espécie de culto. Jesus não está nas dependências principais do templo, mas ele está na grande área do templo, o terraço, o pátio, e ali as pessoas se aglomeram e ele começa a ensinar, pregar o evangelho, falar do reino de Deus, da vida eterna, da salvação.
Mas enquanto isso está acontecendo, chegam ali alguns escribas e fariseus. Os escribas e fariseus eram dois grupos da elite religiosa em Israel. Os escribas, que eram um grupo religioso, eram também os responsáveis por copiar a lei de Deus, as escrituras. Eles tinham o trabalho de fazer isso à mão, copiavam, iam copiando, iam reproduzindo à mão a lei de Deus. Os fariseus, os saduceus, os fariseus eram um grupo que aderia e apoiava e cria somente nos livros de Moisés, os 5 primeiros da nossa Bíblia, na versão em português, desde Gênesis até Deuteronômio, e interpretavam isso e julgavam-se serem eles aqueles únicos que cumpriam a lei de Deus. Então, pessoas destes dois grupos chegam diante de Jesus e apresentam ali uma mulher e uma acusação referente àquela mulher. Apresentam a Jesus o caso e exigem de Jesus uma palavra, um enunciado, uma ideia, uma opinião, um julgamento, uma sentença. Eles colocam Jesus na condição de juiz, para decidir com base na lei de Deus, a lei de Moisés, o comportamento pecaminoso dessa mulher que é levada até Jesus. Versículo 3, eles apresentam a mulher flagrada no próprio ato, adulterando. Deuteronômio capítulo 22, versículo 22, e Levítico capítulo 20, versículo 10, a Bíblia diz que tanto o homem quanto a mulher que eram apanhados ou flagrados no ato deveriam ser levados às autoridades do povo e serem apedrejados, tanto o homem quanto a mulher. Aqui eles apresentam somente a mulher. Qual seria a razão? N possibilidades, mas apresentam só a mulher. Algo está errado, porque a lei diz que ambos, o homem e a mulher, deveriam ser apedrejados pelo pecado dela. E dizem a Jesus: esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Jesus, claro, é interrompido para o ensino, e quando Jesus ouve aquela acusação e a mulher posta ali diante dele, o texto revela que Jesus inclinou-se ou abaixou-se e começou a escrever no chão, na terra ali do templo, com o seu dedo. E eles insistiam, versículo 7, insistiam com ele: diz alguma coisa, mestre, fala, dá a sentença, dá a tua opinião. Olha o que a lei está dizendo, essa mulher foi apanhada no ato, e a lei diz, é a lei, deve ser apedrejada. E como eles insistem, Jesus ergue-se e dá a sentença dele, virando, por assim dizer, a acusação que é contra a mulher, virando para eles. Jesus diz: quem dentre vós estiver sem pecado, presente, estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedras contra ela. A lei dizia que as testemunhas seriam as primeiras e arremessariam as pedras. Eles estão querendo aplicar a lei de forma imparcial, de forma irreverente, de forma irresponsável, de forma torcida, mas Jesus aplica a lei de Deus como ela é. Quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E o texto revela, nós lemos aqui, que arguidos pela sua consciência, ou acusados pela sua própria consciência, outra versão, especialmente a de Almeida atualizada, publicada em 1993, acusados pela sua própria consciência, começaram a sair, desde os mais velhos até os mais novos, foram saindo. Eu penso que quando Jesus diz: aquele que estiver sem pecado seja o primeiro que atire pedra contra ela, talvez algum deles pensou: essa mulher realmente é adúltera, e ela
não nega isso. O texto não revela que ela negue isso. Talvez alguém pensou, realmente esta mulher é adúltera, é pecadora. Mas eu menti hoje. Não posso jogar pedra nela. Talvez alguém disse, essa mulher realmente é pecadora, ou pensou, talvez. Essa mulher realmente é pecadora, é adúltera. Nós pegamos ela lá. Eu sou testemunha. Talvez pensando. Mas eu desobedeci meus pais. E outro vai pensando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu menti, eu furtei, eu roubei, eu enganei, eu menti. E começa a sair um por um, desde os mais velhos até os mais novos, ficando só Jesus e a mulher que estava no meio. Quando a Bíblia diz aqui, ficando só Jesus e a mulher que estava no meio, é que os acusadores, a multidão que acompanhava os acusadores foram embora, mas a multidão que queria, que estava ali pelo ensino, permaneceu. E a mulher no meio. Jesus ergue a cabeça, olha, a mulher está ali. Versículos 10 e 11, Jesus pergunta: aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E a mulher: ninguém, Senhor. E Jesus diz: eu também não te condeno. A palavra no original grego, que significa dar sentença de condenação. Eu também não te condeno. A mulher foi absorvida, mesmo diante da acusação. E Jesus diz: vai, você está livre, pode ir. Jesus a liberou, com uma recomendação, com uma observação: e não peques mais. Tanto a mulher admitiu que era pecadora, porque ela não nega isso, como as palavras de Jesus também deixam claro para nós que aquela mulher era uma pecadora. E não peques mais. Vá, você está livre, você está liberta, você está perdoada, mas não peque mais. Essa mulher teve um encontro com a graça divina. Algumas lições que a gente encontra aqui. Primeiro, é que Jesus valoriza o ensino da palavra de Deus. Precisamos estar em lugares onde a palavra de Deus é valorizada. E muita coisa tem sido introduzido no meio cristão, na igreja, é devagarinho, devagarinho. Muita coisa que é cultura popular, devagarinho, devagarinho, vai entrando nas igrejas, nos arraiais, nas congregações. Existem alguns tipos de cultos, ou de cultos denominados disso ou daquilo, que eu não tenho prazer em participar disso. Porque começou com um negocinho, mas toma muita proporção. E a gente vem ao culto, ou pelo menos deve ser assim, para adorar a Deus. E a gente não vê no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, a igreja se reunindo para outra coisa que não seja adorar a Deus. Comer eu como em casa. Não estou dizendo que a igreja não deve fazer reuniões onde há comida, não é isso que eu estou dizendo. Mas se for só para comer, eu como em casa. Se for só para me divertir, eu me divirto em casa. Se for só para conversar com alguém, eu converso por aí. A igreja e o culto a Deus é lugar de adoração. Precisamos valorizar a palavra de Deus como Jesus valorizava a palavra. E olha que tem muitas igrejas, muitos arraiais que estão como a igreja de Laodiceia. Tem o nome de igreja de Jesus, mas Jesus está onde? Está onde? Na igreja de Laodiceia, Jesus está onde? Do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei, cearei com ele. Não está dizendo com ela, igreja, com ele, e ele comigo.
Jesus na igreja de Laodiceia está do lado de fora batendo para ver se alguém vai se comover, vai realmente querer a presença, a intimidade dele, abrir a porta do seu coração para ceiar com Jesus, para ter intimidade com Jesus. Mas Jesus está do lado de fora. Que Deus nos livre desse mal. Precisamos valorizar a palavra de Deus. Mas outra lição que a gente aprende no texto é que existem pessoas que têm prazer em expor os erros, os pecados de outros. Hoje acontece muito isso, principalmente em redes sociais. Alguém lá no Rio Grande do Sul, no Japão, sei lá, na Europa, cometeu um crime ou fez alguma coisa de errado. Eu que sou aqui do Brasil, nem conheço fulano, e posto, e faço reações, e me envolvo na questão, no negócio, sem saber a realidade dos fatos. Essa mulher é flagrada em adultério. Mas o que os religiosos querem aqui é pegar Jesus. Se utilizam do erro dela, da fragilidade dela, do deslize dela, da falta de cuidado dela, para pegar Jesus. O versículo 6 diz isso. A intenção deles era pegar Jesus em alguma falta. Era uma trama, era um negócio arranjado para pegar Jesus. Se Jesus ordenasse que aquela mulher fosse apedrejada, Jesus estaria sendo contra ele mesmo, que pregava misericórdia, e também atraindo para si, ou se apoderando do direito, que era apenas dos romanos na época, de aplicar a pena capital, a pena de morte. Se Jesus absorvesse no todo, ou proibisse que aquela mulher fosse apedrejada, Jesus estaria indo contra os ensinos de Moisés. Então os líderes condenavam Jesus e entregavam Jesus de qualquer forma para o Império Romano aplicar a pena de morte. Mas Jesus, como sempre, em sua sabedoria, vai no íntimo e acerta a mente, a consciência daqueles acusadores. Tem gente que tem prazer. Quando José, esposo de Maria, ainda na condição de noivo, encontra ela grávida, vê que ela está grávida, mas o filho não é dele, porque não havia ainda se unido os dois. A Bíblia diz: mas José, sendo justo, e é só um justo que faz isso, e não querendo-a infamar ou difamar, intentou, coisa de mente, coisa do íntimo, intentou deixá-la secretamente. Deus sabia que Maria era justa, pura. Deus sabia que José era justo e puro. Não havia um pecado contra Deus. O que estava acontecendo com Maria era obra de Deus, Jesus gerado em seu ventre. José não entende, mas não quer fazer bobagem, não quer meter as mãos pelos pés ou os pés pelas mãos, não quer colocar os carros diante dos bois, não quer se complicar, não quer fazer bobagem, não quer se apressar, se precipitar. Então ele tenta deixá-la secretamente. Aí Deus entra na cena e se manifesta e se revela a José, esclarecendo a ele que o que estava acontecendo era obra do próprio Deus. José tinha o direito de acusá-la, e sendo provado a infidelidade, Maria seria apedrejada. Mas José era justo. Salmo 15 diz: aquele que vai habitar no santuário do Altíssimo, ainda que jure com dano seu, não fere os outros, não causa prejuízo nos outros. Cuidado, irmão, cuidado, irmã, tenhamos cuidado. Às vezes a gente entra, mete a mão e o pé em coisa que não nos diz respeito, e Deus é justo. Tem muita gente sofrendo situações difíceis, porque um dia apontou alguém, porque um dia expôs alguém, porque um dia fez parte de um complô, de uma fofoca, de um fuxico, de uma trama para prejudicar outra pessoa, e mesmo sem saber, meteu a mão, meteu o pé, se envolveu, e agora vive uma situação difícil, porque Deus é justo. Os religiosos
religiosos acusaram essa mulher, mas não puderam condená-la, porque o único que pode condenar naquele momento diz: eu não te condeno, vai em paz. Eu tenho muito temor quando eu ouço que alguém na igreja caiu, pecou. Eu evito comentar, porque aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã não é meu servo, é servo a Deus. O que eu posso fazer é orar por ele, pedir que Deus o restaure, porque Deus faz isso. Eu conheço gente com o qual me congreguei ali na AD do Parque Piauí, que traiu a esposa quando jovem, na condição de obreiro, auxiliar, traiu a esposa, a igreja toda ficou sabendo, passou pela disciplina, e hoje é pastor em uma cidade do Piauí, e usado por Deus. Deus restaura. A gente tem que acreditar nisso. Acusaram ela, mas não puderam condená-la. E até sem querer levar a pessoa certa, aquele que absorve, aquele que perdoa, aquele que dá graça, amor. Uma outra lição que o texto deixa claro, e aqui a terceira, é acerca da universalidade do pecado. Todos somos pecadores. Romanos 3, versículo 23, Paulo diz: porque todos pecaram e estão destituídos, ou seja, afastados, demitidos, exonerados, longe, distantes da presença de Deus. Tem uma versão que diz da glória de Deus. Todos pecaram. Felizmente, graças a Deus, o versículo 24 vai dizer: sendo justificados gratuitamente pelo sangue de Jesus Cristo, seu Filho. Todos pecamos, mas em Jesus Cristo nós somos justificados diante de Deus. E Romanos 6,1 diz: e temos paz com Deus. Somos justificados por Jesus e temos paz com Deus. Mas todos pecamos. Por isso que eu não posso apontar você pelo seu erro, pelo seu pecado, ou querer lhe beneficiar apontando-lhe, porque eu também sou pecador. 1 João capítulo 1, versículos 8 e 10, a Bíblia diz: quem diz que não peca, já pecou, e faz o mentiroso. Quem diz que não comete pecado, além de mentir, de se enganar, está chamando Deus de mentiroso. Porque quando alguém diz eu não peco, e foi Deus que disse que somos pecadores, então a pessoa está dizendo que Deus é mentiroso. E o texto acrescenta: e a sua verdade, ou seja, a verdade de Deus, não está nele. Versículo 9, está entre o 8 e o 10, versículo 9 diz: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É só confessar a Deus. É só confessar a Deus. É só confessar a Deus. Tem muita gente envolvida com muitas práticas pecaminosas. E talvez, eu disse talvez, existem algumas aqui que estão presas por alguma coisa, mas a Bíblia está dizendo: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel para nos purificar de todo pecado e de toda injustiça, nos purificar. Tem gente que comete um erro, um pecado, um deslize e acha que não tem mais solução, porque o diabo acusa, as pessoas o acusam, a sua própria mente o acusam. Mas se você parar diante de Jesus, da sua palavra, por exemplo, agora, e confessar o seu pecado ao Senhor, a Bíblia está dizendo: Ele
nos purificará. Aleluia. Porque todos somos pecadores. É a graça dele, como já foi cantado aqui nessa noite, que nos faz diferentes. É a graça dele que nos faz diferentes no mundo. É a graça dele, o amor dele que nos atraiu. E ele mesmo já disse: nós não escolhemos primeiramente. Primeiramente ele nos escolheu, depois escolhidos nós o escolhemos. Um Deus que é grande, um Deus que é belo, um Deus que é rico, um Deus que é santo, um Deus que é poderoso, um Deus que não temos como mensurar as suas dimensões, mas Ele olha para mim e para você como pecadores que somos, mas Ele ama-nos e quer continuar envolvendo-nos com a sua graça. Romanos capítulo 7, todo o capítulo nos ensina-nos que a graça não nos permite que vivamos no pecado. Pelo contrário, ela nos livra, ela nos liberta. Então, que possamos nos agarrar com a graça divina. Não importa se a sua mente lhe acusa agora, não importa se o diabo tem lhe acusado, não importa se pessoas têm lhe acusado, esteja diante do Senhor, alimentando-se, sendo envolvido e abraçando e recebendo a sua graça. O mesmo que disse para aquela mulher: eu não te condeno, Ele também diz para nós hoje, através da sua palavra: eu não condeno você. Vai e não peque mais. Uma quarta lição que a gente aprende, eu vou concluir aqui, é que eu até já falei: todo aquele que encontra-se com Jesus tem a sua vida mudada. Ele recebe perdão e nova oportunidade. Perdão e nova oportunidade. Quem se encontra com Jesus, eu vou repetir, se encontra com o amor. Quem se encontra com Jesus se encontra com a felicidade. Quem se encontra com Jesus se encontra com a paz. Quem encontra com Jesus se encontra com a graça de Deus. A graça de Deus se manifestou salvadora. Quem é a graça de Deus? A graça de Deus é Jesus Cristo. Quem se encontra com Ele, se encontra com a graça, se encontra com a salvação, se encontra com a vida eterna. Se você puder, fique de pé em nome de Jesus. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, versículo 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não são obras, não são méritos próprios. O que nos salva, o que nos aproxima de Deus, o que nos permite sermos aceitos por Deus, é a graça de Deus que é manifesta através de Jesus. Alguém que é rico como Zaqueu e que defrauda pessoas, ele se encontra com Jesus e tem a sua vida transformada. Tem muitos exemplos parecidos. Essa é um exemplo de alguém que vai empurrada, levada, arrastada até Jesus. O ser humano às vezes não entende. Como Josafá disse na sua oração, que está registrado na Bíblia: ninguém resiste a Deus. Eu não sei por que motivo ou razão você veio a Jesus, mas você veio. É porque Ele ama você. Ele ama a sua alma. Ele quer-nos na presença dEle. Não existe nada que nos possa separar do amor de Deus ou da presença dEle, desde que estejamos em sinceridade diante dEle. Vejam, quem leva aquela mulher até Jesus são religiosos. E a religiosidade cega.
e a legalidade cega e surda, ela prejudica, ela não ajuda. Tem muita gente nas igrejas por aí afora, nos arraiais cristãos, sendo maltratado, massacrado e até morrendo por causa da religiosidade. Porque a religiosidade mata, mas a espiritualidade é outra coisa. É relacionamento verdadeiro com Deus. Foram os religiosos que levaram aquela mulher para morrer, para ser apedrejada. Levaram até Jesus. Muitas vezes é crente que acusa você, é crente que fala mal de você, mas permaneça na presença de Deus, porque as acusações não podem levar você a morrer. Jesus quer que você seja livre, esteja em paz e não peque. Você está entendendo? O nosso Jesus é Jesus de graça, é Jesus de perdão, é Jesus de restauração. E é isso que Ele quer fazer, continuar fazendo na vida da igreja, na sua vida, na minha vida, na vida dos nossos. Vamos orar ao Senhor.